Qual é o seu nome? Eu sou a Nazha, mas pode me chamar de Naná. Naná. Letícia. Letícia. Quantos anos vocês têm? Ah, tá. Eu pensei que tava respondendo primeiro. 20. 20? Nossa, novinho. Tenho 22. 22, novinho também. Bom, vocês estão aqui como missionárias, né? E vocês já se sentem como missionários? Como que é pra vocês? Cara, isso é muito engraçado, porque assim, quando a gente tá no Brasil, a gente seguia outros missionários da FM também. A gente olhava assim as fotos dele no Instagram, no campo, assim, contando histórias e tal. E era muito o auge, assim, Tipo, a meta, né? Umas pessoas num nível Caramba, que da hora, olha a intimidade das pessoas com Deus. Mas quando a gente vem pro campo, a gente fala, pô, agora Somos a gente, nós, né? tipo, se realizou, né? Mas assim, é dia a dia, tipo, não é algo extraordinário, sabe? A missão aqui é vivida no ordinário, é tipo. É o relacionamento com Desculpa, pode falar. Teve uma semana que as enfermeiras estavam trabalhando muito e aí eu e a Isa, a gente foi pra casa da líder e a gente só cozinhou a tarde toda, tipo, pro pessoal que tava trabalhando em outras vilas. Tipo, de longe isso pode parecer que não é missão, então, assim, pro estereótipo missionário, a gente não se sente missionários, mas missão é isso, é o dia a dia. É porque quando a gente tá no Brasil, ou qualquer outro lugar, enfim, que a gente não vive essa realidade, eu acho que quando a gente ouve o termo missionário, parece aquela pessoa, poxa, eu vou expulsar um demônio por dia, eu vou curar um paralítico, alguém vai voltar à vida. A gente espera essas histórias extraordinárias, sabe? E é muito legal, isso realmente inspira a gente. E foi o que trouxe a maioria de nós aqui. Mas assim, a missão é mais do que isso, é meio que o estilo de vida de você todos os dias estar próximo de Deus e falar, Deus, eu quero viver seu plano para minha vida hoje. Então não importa o que aconteça, se o Senhor estiver conduzindo, eu sei que é missão também, porque eu sei que tipo, eu vou estar servindo alguém através daquilo que você quer, sabe? E assim que vocês chegaram, qual foi a primeira missão de vocês? Como foi vocês chegarem aqui? Pra onde vocês foram, em primeiro lugar? A gente foi primeiro para uma outra montanha, que é Marma. E o meu primeiro choque de realidade que eu falei, não estou no Brasil, foi que eu e uma amiga, a gente foi fazer visita numa casa e, assim, hoje a gente não fala palavra tão bem ainda, mas antes era menos ainda. Mas eu aprendi a orar e eu falei assim, vou fazer essa oração. Chegando lá, vou orar com essa família. Orar em Palauano. Em Palauano. Só que aí a gente conversou um pouco e a gente falou assim, a gente pode orar com você? Com a mãe, que era a mãe das crianças da casa. E ela falou, não. Tipo, eu não tava esperando aquilo. Não, tipo, né? eu fui muito na vontade, eu não tava esperando um não. Mas foi aí que eu percebi, não, eu não tô no Brasil e aqui as coisas são feitas de pouquinho em pouquinho. Então eu sinto que é realmente esse dia a dia a minha missão é de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho. Pegar a confiança deles. Exatamente. E é por isso que a gente fala sobre a missão ser os relacionamentos. Porque assim, a gente espera chegar aqui, poxa, eu vou estudar a Bíblia com você, você aceitou Jesus na sua vida, que legal, vamos se batizar. Mas assim, não é isso. É o que Jesus fazia com as pessoas, sabe? Primeiro ele andava em conjunto, ele ganhava confiança, ele ajudava alguém. E aí depois cuidava das necessidades físicas, aí ele falava, segue-me. Então se a gente tenta inverter a ordem, não faz muito sentido. E eu acho que Deus trazer a gente aqui é primeiro fazer uma missão na nossa vida, sabe? Pra tirar a gente da nossa zona de conforto, do nosso egocentrismo. E em Marma foi um pouco de... Sim. Porque o choque cultural foi mais forte. Tipo, a gente não sabia falar nada do idioma. Foi arroz, café da manhã, almoço e janta. É você literalmente tipo, ter que fazer as coisas sem saber pra onde você tá indo. Mas, enfim. E qual foi o seu maior choque de cultura aqui? Teve vários, né? Eu acredito.
É porque, assim, quando eu já seguia outros missionários daqui, então eu já tava esperando, tipo, uma coisa mais selva, mais natureza. Mas, então, pra mim foi de boa, tipo, eu acho que o que eu mais treinei foi arroz, café, almoço e janta. Mas, de resto, eu acho que foi mais tranquilo. Mais tranquilo. Nossa. Eu acho que pra mim. Eu acho que foi o mesmo sentimento, assim. Não sei se eu vim esperando algo, sabe? Meu projeto mudou antes de eu vir aqui pro campo, tipo, um mês antes do meu treinamento. Então, eu supostamente iria pra África, ia trabalhar lá. E eu sou enfermeira. E o projeto que tinha lá era um centro de influência, que é tipo uma escola, é aula de idiomas, é uma rádio. Eu falava, que legal, poxa, eu vou pra lá, não sei com que eu vou ser útil pra minha profissão, mas eu vou. Mas quando Deus mudou meu projeto pra estar aqui, faz muito sentido, sabe? Poxa, que eu trabalho na clínica, que eu realmente sei o que eu tô fazendo. Exerce, né, o seu. Então, enfim, eu acho que estar aqui foi tipo estar no lugar certo na hora certa. Então, todo o resto que acontece não é, meu Deus, que difícil, sabe? E como é o dia a dia de vocês? O meu, eu trabalho aqui na escola, então depois do nosso culto, eu vou para uma aula com as crianças e eu dou, como é o nome? Reforço. Eu dou aula de reforço de palauano para as criancinhas pequenas. E depois eu tenho tarefas pequenas, tipo a Minan, que é a nossa líder, fala, eu preciso que corrija essas provas, eu faço isso, sabe? Preciso que cozinhe pro pessoal que foi em outra vida, eu faço isso. Então, E de tarde a gente tem mais, entre aspas, livre, mas que é pra fazer visitação e para criar relacionamento e aprender a língua. Meu dia a dia é na clínica, então em teoria a gente trabalha, em teoria, das 8 às 3 da tarde, mas a nossa casa é a 5 passos da clínica, então se a gente trabalha enquanto tem paciente. Se tem paciente no dia, o último paciente vai ser o último horário de atendimento. Se a gente está dormindo e chama paciente na nossa casa, a gente acorda e vai atender também. E qual é a diferença entre as crianças do Brasil e as crianças daqui de Palawan? As crianças aqui do Palawan já são trincadas assim, com 2 anos de idade, né? Aqui como é? Mabassag? É tipo forte. Eles são muito fortes desde pequeno, então é engraçado. A gente tava até falando disso mais cedo. Nas primeiras vezes que eu fui no Rio, era o mesmo sentimento assim que você, tipo, eu vou andando bem devagarzinho. Se eu cair aqui, eu fui com Deus, bati a cabeça na pedra, só vejo Jesus na ressurreição e coisa assim. E aí você vai vendo eles pulando de pedra em pedra tranquilamente, sem nenhuma preocupação. Chegou um menininho esses dias na clínica, ele tinha caído aqui na escola e ele tinha feito um corte bem grande assim na cabeça, tava sangrando, a cara toda dele assim, sangrando. E eu comecei a fazer o curativo, eu falei, olha, tá doendo? E ele tipo, não. E não chorou, não reclamou, enfim, só deixou eu tratar normalmente. Enfim. Eu tava lavando roupa com uma menina esses dias, a gente conversando, e eu, como foi quando você era criança e tal? E ela falou assim, eu trabalhava, tipo, eu já lavava roupa, eu cozinho desde 3 anos, e começou a contar a rotina dela, tipo, eu ia pro Uma, que é a plantação, ela falou, eu ia com a minha mãe pro Uma, tipo, 3, 4 anos. E eu, tipo, caramba, porque no Brasil não é assim, com 3, 4 anos as crianças vão pra escola, ficam com babá, e aqui Eu acho que a gente tem esse senso de superproteção também das crianças na nossa cultura, né? Aqui, e eu acho muito legal que eles fazem na escola, eles têm uma matéria do trabalho. Sim. Então eles estudam, sei lá, acho que das 8 até... Algumas classes vão até as 3 horas, algumas vão até as 5. Mas no período da manhã eles têm umas 2 horas para trabalhar. Então todos os dias vão algumas estudantes na clínica, vão ajudar a limpar, a organizar... prontuário, os meninos geralmente constroem essas casinhas, assim, ajudam a consertar alguma coisa que tá em problema. Então, tipo, desde novos, eles já meio que sabem o valor das coisas, sabe? E qual foi a maior dificuldade, assim, que vocês viram aqui na vida em Palawan? Tem alguma... Olha, assim, tem várias, mas uma bem grande é porque
a gente tá no meio da montanha, então as coisas já não chegam fácil, as informações não chegam fácil, as pessoas não chegam fácil aqui, então tudo isso dificulta a vida deles, tipo, tem casas, as mais afastadas aqui do projeto, não tem água, não, tipo, comida só se a plantação deles der, e se não der, não tem. Roupa, nada chega até eles, porque ninguém quer subir até aqui as montanhas, né? E quanto tempo demora para chegar até aqui? Aí depende de onde você veio. Se você veio da cidade de Brooks Point, tipo, daquela parte do pé da montanha de escalada, a gente gastou umas 2h30, mas aí depende de quem vai escalar. Tá Porque eu, particularmente, foi quase 5 horas. assim. Mas assim, um Palawan faz em 1h30. Talvez. Mas eu acho, pra mim, são duas maiores dificuldades. A primeira foi na Montanha de Marma. Aqui, graças a Deus, o projeto já é melhor estabelecido. Então, nas outras montanhas a gente não tem a clínica, por exemplo. A gente tem só escolas e bem na fase inicial. Aqui o projeto já tá, tipo, há quase 30 anos acontecendo. Então, falta muita coisa. Mas a gente tem o básico, assim, para dar continuidade. Mas eu acho que o que mais falta aqui é, tipo, mão de obra para trabalhar. É gente que queira vir realmente. Então, assim, a gente sabe que a nossa líder do projeto, ela pede um número X de missionários todos os anos e vem 1/3 disso para cá, porque realmente não tem quem venha. Então, às vezes, eu ouço muito isso, né, de amigos meus. Eu não sei se é plano de Deus para mim e para missão. Não sei se eu seria útil no campo missionário. Cara, você pode não saber fazer nada. Se você vir pra cá, você tem trabalho e você vai aprender a fazer muita coisa, sabe? Eu já aprendi a cozinhar jaca pra comer. Exatamente. Com arroz. Porque aqui, tipo, uma coisa que não falta é trabalho. Tipo assim, sempre vão te encaixar em alguma coisa, faz isso, faz aquilo, porque às vezes, tipo, um faz o trabalho de 3. Tipo, na clínica as meninas estão indo embora. E a Lê, que era um trabalho que minimamente 4 pessoas poderiam fazer, ela vai estar só ela, então... Jesus. Então assim, realmente, tipo, em qualquer um dos setores aqui, a gente sempre precisa de gente, sempre. E qual é o objetivo de vocês daqui pra frente, assim? Que vocês desejam fazer daqui pra frente? Vocês pretendem continuar? Vocês pretendem... Olha, Começar. Eu queria ficar aqui pra sempre, mas um dia de cada vez. E uma coisa que a gente começou a fazer há um tempo atrás, a gente começou a fazer uma oração que é: Deus, eu não sei quais são os seus planos para mim hoje. Eu tenho algumas atividades para serem feitas, mas mesmo que os meus planos sejam frustrados para cumprir o seu, é isso que a gente quer fazer. Então eu acho que é sobre isso, porque eu tenho planos de quero ficar, eu quero fazer mais visitas ou isso aquilo, mas é realmente seguir o plano de Deus, porque Ele que me trouxe até aqui, então é o que Ele achar por melhor. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha plano A, B, C, D, E, F, G pra minha vida. Se o A desse errado, eu Já tenho eu tinha muito calculado, assim, depois da faculdade eu já vou emendar numa residência, depois vou pegar experiência nesse setor específico que eu quero trabalhar em hospital, e, enfim, pós-graduação, mestrado, e sempre várias opções para caso a minha primeira não desse certo. E eu lembro que quando às vezes alguém me falava assim: não, eu não tenho nenhum plano ainda, eu tô deixando Deus conduzir. Eu falava, cara, Como assim? que pessoa despreparada pra vida, sabe? Mas hoje em dia, é engraçado, as pessoas me perguntam pra isso, a minha resposta é a mesma. Eu realmente não tenho mais plano. O meu único plano é que Deus conduza a minha vida. Então, se Ele quiser me manter aqui pro resto da vida, Ele pode. Se Ele quiser me enviar pra outro lugar, Ele pode. Mas eu não quero mais, tipo, viver sem o senso de que eu tô cumprindo o meu propósito aqui, sabe? Porque realmente a coisa que mais enche o nosso coração é saber que a gente tá trabalhando não pra Deus, mas com Deus o tempo todo. Porque depois que a gente vê essa experiência, que a gente vê o estilo de vida deles e que a gente pode fazer parte disso, é difícil achar sentido em outra coisa, porque aqui a gente é útil, aqui a gente realmente está fazendo minimamente uma diferença, porque é um senso de realmente Deus tem guiado mesmo quando a gente não vê resultados.
E não só isso também, tipo, muita gente pergunta, mas você não tem saudade da sua vida normal? E a gente tava conversando com uma amiga esses dias, ela falou, cara, o normal de Deus pra gente é isso, é a dependência total dele. É você pensar, poxa, não tem vegetal aqui pra comprar porque não tá tendo chuva, então o que eu vou comer amanhã? E uma pessoa bater na sua porta do nada e te entregar, tipo, vegetais que ela tem na casa dela, sabe? Então, eu acho que a gente se preocupa demais porque a gente foi ensinado Desde cedo. do começo a agir dessa forma. Mas quando Deus quebra isso em você e te ensina a maneira dele, você fala, esse é o tipo de vida em abundância que ele diz na Bíblia, sabe? Não é uma vida com luxo, com riqueza, é uma vida sendo dependente dele. E assim, é muito aquele verso de eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque tudo que a gente precisa provém dele. E sempre que a gente fala, mano, tá faltando isso aqui, ele vem e suprir todas as necessidades. Então, pra gente, a gente não sente falta de coisas aqui, por mais difícil que a uma primeira vista pareça, pra gente tudo é pequeno, perto da grandiosidade de participar disso e ver Deus guiando. Amém. Deus continue abençoando, né, vocês. Muito obrigada. Amém, obrigada.